Se você, assim como eu, deseja ter uma vida melhor, deseja ser um ser humano melhor, né? Expandir a consciência, evoluir, como a gente costuma dizer, fique aqui comigo que hoje eu vou lhe dar uma dica maravilhosa, que eu duvido muito que sem isso você consiga realmente evoluir. Na verdade, temos fundo musical. Esse aqui é vídeo de mamãe, minha filha. É assim, ó. Se me quiserem, é assim. Então, bora lá. Eu vou iniciar pelo ponto de partida, certo? Se a gente quer de verdade, de coração evoluir, se a gente quer realmente estar conectado com essa parte divina que existe em nós, né? Acender isso, ser um ser de luz, a gente tem que estar disposto a fazer certas coisas. E a fazer certas coisas que a maioria das pessoas não fazem, não querem fazer. Porque assim, imagine comigo que assim como eu, você tem seus pontos de vista sobre tudo na sua vida. Então a gente tem um molde, né? Que muitas vezes ele é pessoal e coletivo, do que é certo, do que é errado, de como uma pessoa deveria se comportar, de como por exemplo, uma mulher casada deveria se vestir, uma menina nova deveria se vestir, uma mulher mais velha deveria se vestir. A gente tem pontos de vista sobre como uma pessoa casada deve usar o seu dinheiro, como uma pessoa que tem filhos deveria falar com os filhos. Nós temos as nossas crenças sobre tudo que nos rodeia. E essas crenças, elas criam a realidade que a gente vive, certo? Então você tem que partir, assim, a primeira coisa que eu queria deixar clara na sua mente é que nossos pontos de vista são nossos pontos de vista, de acordo com o quê? Com a cultura que a gente vive, com as experiências que a gente teve, né? Com os momentos que a gente passou ali a educação dos pais, dos avós, das pessoas que a gente conviveram, de cunho religioso. Então, tudo aquilo que foi inserido na gente, a gente tem como certo. E tudo que sai desse nosso certo, pra gente é inadequado. E por que eu tô batendo muito nessa tecla das nossas certezas? Porque justamente o que eu quero ampliar na sua mente eu posso, pra mim, a minha mãe pode ter me ensinado que a mulher, ela deveria estar em casa e cuidar dos filhos e ser dona de casa. Isso seria uma boa mulher, isso seria uma mulher de valor, isso seria uma mulher de, não sei, que Deus aprova, um exemplo. Entende? Essas são as minhas certezas. E aí, com esse olhar, eu ia olhar para aquela mulher que trabalha fora e dizer: nossa, que irresponsável. Nossa, ela não é uma mulher de valor. Por quê? São as minhas certezas. E onde realmente eu estou querendo levar você? Eu estou querendo levar para a questão do julgamento. Porque a gente pega esse molde de crenças que a gente tem e sai julgando todo mundo. Eu digo porque... filho, é algo que a gente, por exemplo, que eu vejo em mim também para trabalhar, entende? A gente faz demais e a gente faz assim, de forma bastante inconsciente. Então você olha, por exemplo, um padeiro atendendo e diz: ah, mas não devia falar assim. E você olha para uma pessoa falando e diz: ah, mas não devia falar assim. Ah, mas não devia se vestir assim. Ah, mas também porque a menina é tão assim com os filhos dela. Fulano é tão assim com o marido. Fulano, entendem? Com a nossa mente está o tempo inteiro em julgamento. E esse julgamento nem sempre ele é o correto. Ele é o correto para dentro das nossas crenças. Não é? Porque se você for sair das crenças coletivas, por exemplo, da nacionalidade aqui do Brasil, que a gente tem uma cultura, né? E a gente pegar as nossas crenças que são verdade, que é assim que acontece, e eu lhe levar para outro país que tem outra crença, lá não funciona daquele jeito. Lá as verdades são outras, as certezas são outras. Então essa questão de o meu jeito de viver é o certo, é que a gente tem que repensar. O seu jeito de viver e de encarar as coisas e de se manifestar nos acontecimentos e com as pessoas é o seu jeito de viver. Se ele é certo para você, não significa que o outro tem que agir igual. E aí, o que eu tô querendo trazer para você é a consciência de olhar para este outro
e ver este outro com as diferenças que eles têm de comportamento, de atitudes, de linguagem, de palavra, de vestimenta e não julgar. Aceitar que esse outro não é você e aceitar que esse outro tem direito, tanto como você, de fazer as suas próprias escolhas. E imagine como isso é difícil dentro da nossa sociedade. Porque justamente o que a gente mais vê são brigas das pessoas querendo provar para o outro que está certo, que a sua maneira de pensar está certa, que a sua religião está certa, que o seu escolhido político está certo. E as pessoas querem impor as suas certezas para as outras pessoas. Não basta eu acreditar que aquilo é um caminho bom. Eu tenho que impor que o outro também acredite, que o outro também siga. Mas aí eu digo, se a gente está tratando de evolução espiritual, compreenda que aceitação, respeito e empatia faz parte desse crescimento. Então eu não posso olhar para este outro que escolheu um caminho diferente do meu e julgá-lo, né? E aí a gente, às vezes, até quando tá nesse caminho de espiritualidade, se perde ali, porque, por exemplo, eu busco conexão com Deus todos os dias, eu busco estar em contato com Jesus, seguir os seus ensinamentos. Aí, se nesse caminhar eu olho para o outro que não teve as mesmas escolhas que eu, Elizabeth, como ser que pretende alcançar a iluminação, não posso olhar para esse outro e dizer, nossa, que evoluído, que zumbi, que pessoa manipulável, entende? Porque a partir do momento em que eu me julgo melhor do que o outro por causa das escolhas que eu fiz, eu me coloco no patamar do ego. E é isso que a gente quer ir desvinculando da gente e diminuindo. Eu quero cada vez mais que o ego não tenha controle sobre as minhas ações, sobre as minhas falas, sobre as minhas emoções. Então, algo determinante na sua vida, algo que tem que ser determinante na sua vida, é essa busca por não julgar. E aí eu vou lhe dar uma frase que está me ajudando demais nesse processo de olhar para este outro, ver escolhas diferentes e não julgar, né? E aí eu vou dizer assim, desculpa, ainda tô me recuperando de uma virose. Pra mim, ainda é mais difícil e deve ser pra você também, com as pessoas que a gente convive. Porque aquela pessoa que eu vejo de vez em quando, né? E aí eu vejo um comportamento diferente, é bem mais tolerável. Eu consigo olhar, eu consigo não julgá-la, entender que são diferentes. Mas aquelas pessoas que são do convívio todo dia, essas é que são desafiadoras. Mas são elas também que vão me levar para o próximo nível. Por exemplo, eu como esposa, eu tô ali juntinho do meu marido, tô o tempo inteiro, ajudo já, meu amor. Eu tô o tempo inteiro me policiando, porque eu quero ditar pro meu marido. Fogo não. O fogo não, filho. De fogo não. De fogo também não. Eu quero estar o tempo inteiro ditando pra ele o que é certo e o que é errado, o que é ser mais saudável, quantas horas ele deveria dormir, o que ele deveria se alimentar, entende? Até por conta da minha profissão, porque eu tenho formação em educação física, eu tenho formação em naturologia clínica, que envolve a questão da alimentação, e agora eu trabalho com a mente. Eu fico o tempo inteiro querendo o melhor para ele, mas esse o melhor para ele é querendo invadir as escolhas dele, entende? Então é um exercício que eu procuro praticar demais, porque eu quero o melhor para ele, mas na minha cabeça o melhor para ele são as minhas escolhas. Por isso, entende? Aqui você tem a linguagem dos anjos. Tem a linguagem dos anjos para interpretar. Então é isso. Então eu fico. Por isso que eu falei todo esse discurso anterior, para que você compreenda onde é que eu estou querendo chegar. As minhas escolhas são minhas, entende? A pessoa que eu convivo, meu parceiro, ele tem direito às escolhas dele. Se não for as mesmas das minhas, eu tenho que aceitar. Óbvio que casamento envolve mais outras coisas, né? A questão da convivência, a questão de valores, incongruência.
Mas eu não tô tocando nesse ponto, eu tô tocando quando eu respeitar que ele não tem que fazer tudo o que eu faço. Que ele não tem que fazer atividade física porque eu gosto, que ele tem que se alimentar bem porque eu decidi que eu quero me alimentar bem. Entende? Aonde é que eu quero chegar? E aí é essa a mensagem que eu queria deixar pra você. Desculpa, gente, o barulho, mas eu tô viajando. Fiz de tudo pra arranjar um local pra gravar pra vocês, pra trazer essa mensagem pra vocês. Mas aqui onde eu tô é meio complicado, não é minha casa, eu não posso mandar as pessoas ficarem em silêncio. Eu não tenho onde deixar o pequeno pra ficar em silêncio. E eu espero assim, de coração, que vocês me desculpem, mas que vocês fiquem com a mensagem, né? Eu desculpem pela zoada do menino aqui. O menino intertendo vocês, quem tem déficit de atenção adora meus vídeos, né? Adoro. Então assim, ó, aí eu falei que eu falo... Ainda tem a tia mazelada. Eu falei pra vocês que tem uma frase que tá me ajudando muito. Quando, por exemplo, eu vejo alguém tomando uma atitude que chega a língua vem pra falar, chega a língua coça, como a gente costuma dizer. Eu digo assim, escolhas diferentes. Porque quando eu vejo um outro tomando uma atitude que eu não tomaria, quando eu quero julgar, eu digo escolhas diferentes. Por quê? Só para me compreender que a pessoa teve uma escolha diferente da minha. E isso não me dá o direito de julgá-la. Então isso está me ajudando demais, demais, demais. Quando eu vejo uma atitude que não seria a que eu tomaria, né? Porque a mente da gente já quer, o ego da gente, o ego bichão, que é santo, já quer ir lá meter o pau, falar mesmo. Então, quando eu digo escolhas diferentes... Oh, meu amor, se machucou, foi? Quando eu digo escolhas diferentes, eu já me conscientizo que a pessoa só escolheu diferente de mim. E que tá tudo bem. E que nesse momento, eu como ser humano que busca evolução, que busca conexão... Ele quer subir aqui, que busca conexão com Deus. Eu tenho que... Vou contar aqui uma coisa pra vocês. Ele tá aperreando o suco que tá apoiando o celular que eu tô gravando. Pra você ver como é vida de mãe, rapaz. Eu não trouxe suporte de celular, não trouxe nada do meu material de gravar. E eu vou ter que encerrar, porque eu tenho que dar o suco da criança. Aí vocês me dêem um like, tá certo? Beijão de luz. É muito amor, gente, que eu tenho por isso aqui, muito, muito, muito amor. Porque se não fosse, eu não enfrentaria essas pequenas peripécias pra gravar pra vocês, tá bom? Um cheiro no olho e até o próximo vídeo.